Boa noite, minha gente querida. Para quem é de dia, bom dia. Que sejam todos muito bem-vindos, muito abençoados. E vamos começar. No livro Agenda Cristã de André Luiz, um livro que foi psicografado por Chico Xavier, a mensagem é medicação preventiva. Atenda à afabilidade e à doçura em seu caminho. Não perca, porém, o seu tempo em conversas inúteis. Claro, vamos nos dedicar à atenção, ao carinho com todos que passam por nós, sempre tendo em mente que o que nós falamos repercuta algum bem. Então vamos para o livro dos Espíritos. E aqui estamos falando sobre as percepções dos espíritos, sensações, sofrimentos. E Kardec perguntou assim: os espíritos percebem os sons? A pergunta anterior tinha sido sobre a visão. Agora ele vai perguntar sobre a audição. E o espírito de verdade responde: sim, percebe mesmo sons imperceptíveis para os seus sentidos obtusos. E ele faz uma pergunta complementar. A faculdade de ouvir está em todo o ser, no espírito, assim como a de ver? Todas as percepções constituem atributos do espírito e lhe são inerentes ao ser. Quando ele é revestido por um corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos. Porém, deixam de estar localizadas em se achando ele na condição de espírito livre. E isso já dá para a gente a dimensão de que quanto mais ligado à matéria, quanto mais denso é o perispírito, mais localizada é essa percepção. Quanto mais livre o espírito, mais difusa se torna essa percepção e mais profunda, né? Maior essa percepção. E a gente um dia vai entender isso melhor. Por enquanto a gente só tem que imaginar. Só dá para imaginar. Mal e mal assim mesmo. Então vamos passar para o livro O que é o Espiritismo. E a gente começou ontem um novo item, o homem depois da morte. E Kardec deixa aqui a pergunta: qual a situação da alma imediatamente depois da morte do corpo? Ela tem instantaneamente a consciência de si mesma? Em uma palavra, o que ela vê, o que ela experimenta? No momento da morte, tudo se apresenta confuso. Lhe é preciso algum tempo para se reconhecer. Ela se conserva tonta no estado
do homem que sai de profundo sono e que procura compreender a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se destrói a influência da matéria de que ela acaba de se separar e que se dissipa o nevoeiro que lhe obscurece os pensamentos. O tempo da perturbação sequente à morte é muito variável. Pode ser de algumas horas somente, como de muitos dias, meses, ou mesmo de muitos anos. É menos longa, entretanto, para aqueles que, quando vivos, se identificaram com o seu estado futuro, porque esses compreendem imediatamente a sua situação. É um tanto mais longa quanto mais materialmente o indivíduo viveu. A sensação que a alma experimenta nesse momento é também muito variável. A perturbação sequente à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e em tudo semelhante à que acompanha um despertar plácido. Para aquele cuja consciência não é pura e amou mais a vida corporal que a espiritual, esse momento é cheio de ansiedade, de angústias, que vão aumentando à medida que ele se reconhece, porque então sente medo, um certo terror até diante do que vê e, sobretudo, do que entrevê. A sensação a que podemos chamar física é de grande alívio, de imenso bem-estar, fica-se como que livre de um fardo, e o espírito se sente feliz por não mais experimentar as dores corporais que o atormentavam alguns instantes antes. Sente-se livre e desembaraçado, como aquele a quem tirassem as cadeias que o prendiam. Em sua nova situação, a alma vê e ouve ainda outras coisas que escapam à grosseria dos órgãos corporais. Tem então sensações e percepções que nos são desconhecidas. E aqui ele escreve uma observação. Estas respostas e todas as relativas à situação da alma depois da morte ou durante a vida não são o resultado de uma teoria ou de um sistema, mas de estudos diretos feitos sobre milhares de indivíduos, observados em todas as fases e períodos de sua existência espiritual, desde o mais baixo ao mais alto grau da escala, segundo seus hábitos durante a vida terrena, gênero de morte, etc. Muitas vezes se diz, falando da vida futura, que não se sabe o que nela se passa, porque ninguém nos veio contar. É um erro, pois são precisamente os que nela já se acham que a respeito vieram nos instruir. E Deus o permite hoje, mais que em nenhuma outra época, como último aviso à incredulidade e ao materialismo. Bem legal isso, né? Essa descrição toda. E bem claro que quanto mais a gente está ligado às necessidades materiais, está achando que o mundo é só material, não valoriza a espiritualidade, a imaterialidade das coisas, mais difícil se torna essa passagem do mundo corporal para o mundo espiritual. Mais complicado é esse despertar para o mundo espiritual. E a gente tem que se preparar para esse momento, que ele vai chegar mais cedo ou mais tarde, para a gente poder diminuir esse tempo de perturbação
que a gente vai passar por ele. E desapegar mesmo dessa coisa material, desse mundo físico. A gente não precisa tanto dele assim. Não é verdade? Então vamos terminar as nossas leituras com o livro Canteiro de Ideias, que é um livro de frases, e a frase de hoje foi escrita por André Luiz. Profecias inquietantes? Reflitamos. O sol que se levantou ontem, pela misericórdia de Deus, brilha para nós hoje também.